continuidade. Para quem chegou agora, sejam bem-vindos e bem-vindas. E hoje nós vamos falar do regime da separação, ou da separação não, da participação final dos aquestos, tá? Hum, Na quinta-feira, oficialmente, a gente vai finalizar o estudo desses regimes, falando da separação, tá? Lembrando aos senhores e às senhoras que já tem a segunda atividade postada na plataforma, que é um questionário, né, com 4 questões de marcar, e aí vocês podem terminar até domingo. São questões muito simples, que acredito eu que vocês não vão ter nenhuma dificuldade com relação a esse capítulo, tá? Pois bem, então vamos lá. Regime da participação final dos aquestos. Mais uma vez, para quem chegou depois, sejam bem-vindos. Queridos, eu chamo a atenção logo aqui, a exemplo do que eu falei para as outras turmas, e falo também para vocês, a etimologia participação final, tá? Toda vez que vocês ouvirem falar, que vocês verificarem essa nomenclatura, é um regime diferenciado, né? Porque ele vai levar em consideração justamente a formalização de uma espécie de um acordo, tá? Um acordo que o casal vai ter a finalidade de assim fazer com um propósito único, exclusivo, de discutir futuramente os acervos, né? O patrimônio, a partilha que pretendem, indubitavelmente, realizar após, obviamente, finalizar o seu casamento, tá? Então, aqui, eu já inicio a aula de vocês informando que esse regime, por ser muito recente, ele nasce principalmente já no nosso vigente Código Civil, ele substituiu o regime até então, que era o chamado regime dotal, que era o regime da autocracia, da imposição, e esse regime ele assume esse propósito de fazer com que os cônjuges interessados, tá, já estabeleçam uma espécie de um acordo prévio. Obviamente que esse acordo ele vai ser formalizado, meus amigos, em sede de pacto antinupcial, porque esse regime ele tem por obrigação, ou seja, a característica principal, ele exige o pacto, diferentemente de outros, no caso principalmente da comunhão parcial, que é flexível, né? Então, esse acordo que vai ser feito entre os cônjuges vai ter justamente esse compromisso de estabelecer futuramente quais serão os acervos que vai caber a cada um, após justamente formalizar as suas partilhas, né? Então, eu posso dizer que essa participação final, sinônimo de participação final, é após chegarmos ao rompimento da relação, após a dissolução da sociedade conjugal. E aí eu chamo a atenção de todos vocês, porque normalmente os livros, alguns livros, né, inclusive a própria lei, ela chama atenção para nós ao asseverar que essa participação final normalmente tanto vai acontecer em sede de divórcio como também separação judicial. Mas eu chamo a atenção de vocês para que vocês não esqueçam que atualmente a separação judicial, essa nomenclatura, né, não está mais sendo subsidiada, não está mais em uso, tá? Então, podemos levar em consideração o rompimento da relação principalmente pelo divórcio, tá? Se isso realmente acontecer, o casal vai ter por finalidade proceder à sua futura partilha, buscando cada um a sua respectiva meação. Agora, é claro, né? Levando em consideração o quê, professor? Levando em consideração a conquista dos seus aquestos. Aí vocês estão observando aí, né? Regime da participação final nos aquestos. E são aquestos, professor. Eu acho que eu cheguei até a comentar, né, com vocês. Aquestos são aqueles bens, tá? Que o casal, porventura, vier a constituir durante o seu estágio de convivência conjugal. São os bens conquistados, né? Quer seja a título oneroso, quer seja a título gratuito, considerando justamente esse estágio de permanência conjugal, durante esse intervalo, enquanto estiveram casados nesta situação, tá? Então, esse cálculo de apuração dos aquestos é o diferencial do regime da participação propriamente dita final desse regime, tá? Ou quero dizer o seguinte, traduzido em miúdos para vocês. Eu vou ter a finalidade de apurar esses aquestos a partir do momento em que romper a relação, a partir do momento que nós obtivermos
o rompimento do casamento, principalmente quer seja divórcio. O setor de cálculo competente do judiciário, né, o procedimento da contabilização, o setor da contabilidade, vai apurar quais foram aqueles bens que, porventura, fizeram parte da prova do esforço comum, em detrimento daqueles bens que, porventura, já haviam sido conquistados, adquiridos a título singular. Tá? Considerando que os bens comuns, chama a atenção de vocês todos, até cabe uma observação. Esses bens comuns vão fazer parte desse cálculo de apuração dos aquestos. Seria bom que os senhores e as senhoras anotassem essa observação, tá? E o que vai adentrar? O que vai fazer parte dessa partilha? Aqueles bens conquistados pela prova do esforço comum, óbvio, tá? Com base justamente no regramento, o que vai fugir a essa regra? Principalmente os chamados bens próprios, os chamados bens incomunicáveis, que aí eu vou fugir desse trâmite burocrático, desse trâmite legal, tá? Agora, o que eu quero também falar para os senhores e para as senhoras, que é importante também vocês não esquecerem, esse regime da participação final dos aquestos, ele se assemelha a alguns outros regimes também de casamento. Normalmente, alguns doutrinadores informam que esse regime da participação final é até de uma natureza híbrida. Tem similitudes, né? Principalmente com o regime da separação de bens, que é o regime que nós vamos estudar na quinta-feira, e similitudes com o regime da comunhão parcial, que inclusive nós já estudamos anteriormente, tá? Com relação à separação de bens, tá? Os aquestos, eles também se propõem a defender a tese em que os seus respectivos cônjuges vão ter a finalidade única e exclusiva de cada um gerenciar, administrar o patrimônio de si próprio, ou chamados patrimônios particulares, tá? Então, a partir do momento que eu escolhi esse regime, professor, eu e a fulana ou fulano, seja lá quem for, nós temos a certeza, estejamos cientes, e que nós vamos ter a veracidade de cada um gerenciar o seu próprio acervo, considerando justamente um acervo conquistado sob natureza particular, tá? Então, se assemelha à separação de bens, porque lá na frente, quando estudarmos a separação, você já inicia com esta finalidade única e exclusiva de cada um gerenciar o próprio patrimônio, tá? Semelhantemente ao que está acontecendo aqui nos aquestos. Mas a diferença é que nos aquestos, quando finalizar a relação, ou seja, após a dissolução da sociedade conjugal, por obrigação, os determinados cônjuges deverão proceder o cálculo de apuração daqueles bens conquistados a título onerosos e gratuitos. Ou seja, eles deverão proferir os aquestos, tá? A grande diferença para a separação é que nesse regime dos aquestos, ao chegar à dissolução, não tem para onde correr, você vai ter que formalizar o cálculo de apuração. Já na separação, não necessariamente, porque você já iniciou sobre o regime da singularização dos atos. Você já iniciou pela regra da individualidade, né? Ou seja, da incomunicabilidade. E não necessariamente você, regra geral, vai se submeter em sede de partilha, tá? Aqui não, nos aquestos você não vai fugir. Por isso que é um regime pouco utilizado por alguns casais, né? Porque normalmente você vai estar regrado, tá? Você não vai fugir da certeza de ratificar já um acordo prévio e fazer cumprir com esse acordo ao finalizar o teu casamento, principalmente pelo divórcio. Você deverá apurar esse cálculo propriamente dito, daqueles bens conquistados, principalmente sob natureza, né, de comunicabilidade, a prova do esforço comum, tá? Outra coisa, os aquestos, esse regime, ele também se assemelha à comunhão de bens, principalmente a parcial, né? Porque a comunhão parcial você já inicia, propriamente dito, com a regra da meação. Alguns autores até falam regra da partilha, mas eu normalmente gosto de direcionar para a regra da cota que vai caber a cada um, a sua meação, né? Só que nos aquestos, você vai se preocupar com esse cálculo da meação, também eu já sei, após finalizar a sua relação conjugal, tá? Enquanto que na comunhão você já inicia com essa finalidade, nos aquestos você obrigatoriamente vai formalizar esta meação após a dissolução da sociedade conjugal. Então, por esse motivo, é um regime que apresenta, né, essa diferenciação, é híbrido, né?
Uma hora você pode combinar com os efeitos da separação e outra hora você pode comunicar com os efeitos da comunhão parcial, né, de bens. Eu até formalizei aí na plataforma dos senhores, depois até convido vocês a ler, tem um artigo lá que eu mencionei, que trava essa discussão, né, que o regime, por se tratar de um regime muito recente, que surgiu após o advento do vigente código, ele também traz laços de similitudes, de semelhanças com a separação, né, e também com a comunhão parcial, muito embora não seja a mesma coisa, tá? Porque nos aquestos existe um grande diferencial. Você deve participar desse cálculo da cota da chamada meação, oriundo dos aquestos, né? Daqueles bens conquistados durante a vigência do casamento, quer seja a título oneroso, quer seja a título gratuito, tá? Nesse sentido, meus amigos, nós temos que observar aqui também algumas regras legais, tá? Aqui da redação do artigo 1672, que nós vamos também considerar o seu conceito, né? O que se propõe o regime propriamente dito dos aquestos, o conceito propriamente dito desse regime, conforme apresenta a redação desse artigo 1672, tá? Eu gostaria encarecidamente também que vocês acompanhassem, né? A exemplo das nossas outras aulas, também a formalização da lei, tá? Que aí eu vou explicando também essas importantes informações para vocês, tá? Então, o conceito legal do regime, a nossa própria norma, o ordenamento, nos informa prescrito aqui nessa lei, no artigo 1672. O que ele assevera esse dispositivo? Só por formalização, né? Só por curiosidade. Bora observar aqui. Olha lá, para quem estiver acompanhando aí, 1672, tá? Nesse regime, cada cônjuge, olha lá, cada cônjuge possui o próprio patrimônio, ou patrimônio próprio. Interessante, né? Essa redação aí faz uma semelhança, uma similitude, uma associação até com o regime da separação de bens. E logo, logo nós vamos estudar na quinta-feira, tá? Conforme disposto no artigo seguinte, e lhe cabe a época da dissolução da sociedade conjugal. Essa dissolução da sociedade conjugal nós consideramos justamente após o rompimento do casamento, principalmente em sede de divórcio, tá, queridos? Ah, mas a lei está falando também de separação judicial. Sim, a separação judicial atualmente, essa nomenclatura está em desuso, tá? A gente associa muito mais para o divórcio. Obviamente, dentro se for uma situação provocada, né? Aí, direito o quê, professor? A época, o que vai caber a cada um? Direito à metade, tá? É a meação, a metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso na constância do casamento, tá? Eu posso levar em consideração que essa redação final aí é a chamada regra do cálculo de apuração dos aquestos, tá? Caberá metade dos bens adquiridos, ou seja, a prova do esforço comum. Isso é importante vocês anotarem, tá? Porque o que vai adentrar nesse cálculo de apuração dos aquestos é o que, obviamente, o casal conquistou de comum acordo, tá? Obteve justamente o proveito em prol de ambos os interesses, e não apenas de apenas um único interesse, tá? Durante a constância do casamento, porque é o fato gerador, isso obrigatoriamente deve ter ocorrido a partir do momento, né, da formalização desse casamento. Essa redação final aí se assemelha até à comunhão parcial de bens, tá? Na comunhão parcial, você já inaugura com essa prova do esforço comum, com a regra dessa comunicabilidade, que é a regra geral, muito embora tenha suas exceções, que também já estudamos, tá? Mas a comunhão parcial, você vai lutar já pela sua partilha desde o início da relação, tá? E aqui nos aquestos, torna-se necessário que essa partilha venha obrigatoriamente ser computada, ser formalizada, através justamente de uma apuração contábil, tá, queridos? Não fiquem só me olhando, não. Anotem isso, que isso pode cair no concurso na OAB, tá? Nos aquestos, obrigatoriamente, você tem que realizar uma apuração contábil, tá? No setor da contabilidade, no setor do cálculo competente, para que você chegue precisamente neste cálculo, nesta meação, a que vai caber a cada um desses determinados cônjuges, tá? Então, enquanto que na comunhão parcial eu já inicio com esse trâmite, nos aquestos eu precisarei buscar um setor competente, que no caso é o setor de cálculo, né, o determinado departamento de contabilidade, que venha apurar o certo
a cota que futuramente vai caber a cada um dos cônjuges, ou melhor dizendo, vem apurar os seus aquestos, tá? Ou seja, para que defina a meação de cada um. Então, perceba que os aquestos é um regime altamente detalhista, tá? Quem elege o regime dos aquestos, tenha certeza de antemão que dificilmente você vai fugir da regra do cômputo desse cálculo propriamente dito desses acervos conquistados, tá? E aqui nós acabamos de observar na redação do artigo 672, tá? Os bens adquiridos durante a constância conjugal que vão ser apurados, né? É obviamente após ocorrer essa dissolução da sociedade, tá? Que é importante a gente não esquecer a redação do artigo 1672, tá? E ainda por cima, nós podemos combinar essa redação do artigo 672 também com o artigo 683, né? Que também desenvolve o mesmo raciocínio de interpretação, tá? Olha, observe aqui comigo, o 683, que também parte do mesmo entendimento, tá? Então, olha lá, o 683. Na dissolução do regime, ou seja, após finalizar o regime, principalmente após chegar ao divórcio, tá? Quer seja por separação judicial ou por divórcio, acabei de dizer, descartem a nomenclatura separação judicial porque atualmente está em desuso, tá? Será verificado o quê, gente? O montante dos aquestos na data que cessou a convivência. Então, vamos imaginar, por exemplo, professor, que eu ingressei com a minha ação de divórcio acumulado com pedido de partilha em sede de reconhecimento de aquestos. É claro que os valores que eu possivelmente deverei resgatar, mesmo que a ação já esteja tramitando, né, que eu já ingressei com pedido, esses valores vão ter que levar em consideração justamente na data que cessou, que finalizou a nossa relação, da separação de fato, né, propriamente dita, que cessou aquele compromisso conjugal. Então, ali, a partir dali, até o presente momento, eu vou ter que considerar justamente o futuro cálculo de apuração dos aquestos. Levar-se-á em consideração justamente essa data que cessou todo esse compromisso, tá? Então, torna-se muito importante a gente não esquecer, tá? Que o cálculo, ele resgata, ele vai retroagir desde o exato momento, né, do término da dissolução daquela sociedade conjugal, tá? Então, esse cálculo de apuração, ele vai considerar justamente esse fato gerador. A época da dissolução, ou seja, então vou resgatar esse momento até o presente momento, tá? De acordo com a redação do artigo 683. Agora, o que eu também preciso informar aos senhores e às senhoras, que nem todos os bens vão fazer parte desse cálculo de apuração dos aquestos, tá, queridos? Conforme eu também já expliquei para outras turmas, explico também aqui para vocês, vai existir algumas circunstâncias, alguns determinados atos jurídicos, algumas situações em que nós vamos possibilitar a exclusão do chamado cálculo de apuração dos aquestos. Traduzindo em miúdos, não necessariamente algumas situações irão enfatizar a tese em que obrigatoriamente deverão fazer parte futura da ameação de cada cônjuge. Pelo contrário, são situações que vão fugir à regra desse chamado cálculo de apuração, tá? A exceção à regra desse cálculo de apuração dos aquestos, também a nossa lei vigente, ela traz aqui na redação do artigo 1674, que inclusive até coloquei aí para vocês o material, tá? Quero dizer o seguinte, que normalmente os bens próprios, as obrigações, as dívidas particulares, tudo isso vai ter o propósito único, exclusivo, de fazer com que não venha ratificar a tese, porque eu vou ter que obrigatoriamente formalizar o cálculo dos aquestos, considerando estas situações. Não. Estas situações fogem à regra do chamado cálculo de apuração. Tá? Não vão entrar, não vão fazer parte da comunhão dos esforços. Ou seja, cada cônjuge vai resgatar somente para a sua responsabilidade. Tá? Então, de acordo com a redação do artigo 1674, tá? Que é muito importante essa redação, depois vocês devem retomar a leitura, tá? Muito embora eu já vá iniciar, mas, por favor, situações excepcionais não necessariamente vão refletir a tese, vão perpassar, vão ser analisadas em sede de cálculo de apuração dos aquestos. Fogem à regra, tá?
Então, ao finalizar a correlação, se você estiver em qualquer uma dessas hipóteses, indubitavelmente, não necessariamente isso vai refletir no cálculo final de apuração, tá? Que situações são essas, professor? É o que está nos informando a redação do artigo 1674, tá? Observemos aqui, todo mundo. Vamos lá. Sobrevindo, né, a dissolução da sociedade conjugal, principalmente se for através de um divórcio, olha aí, gente. Será apurado, apurar-se-á o montante do quê? Dos aquestos, tá? Perceba que o regime ele tem esse propósito de direcionar principalmente após chegar ao término da relação, chegou a hora de apurar o cômputo, a partilha, a cota que vai caber a cada um dos cônjuges, através desse cálculo contábil que nós denominamos cálculo de apuração dos aquestos, né? Mas nem tudo vai ser em prol do interesse de ambos. Haverá situações que tranquilamente eu posso o quê? Excluir da soma, ou seja, do acervo, eu vou excluir determinados patrimônios próprios. Então, excluindo a soma dos patrimônios próprios. Então, alguma coisa ali somente vai ser da incumbência, da veracidade, da titularidade daquele somente cônjuge, em detrimento da outra parte. Isso, claro, vai refletir, isso pode refletir no percentual final de resgate daquelas cotas que, porventura, você vai resgatar, tá? O que vai ser excluído? Artigo 1674, vamos ver situações. Inciso primeiro, né? Olha o que está dizendo o inciso primeiro aqui, vamos ler comigo. Os bens anteriores ao casamento. Isso não é mais novidade para vocês, né? Inclusive, já até discutimos isso lá no regime da comunhão parcial e da comunhão universal. Os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se subrogarem. Tu já sabe o que é subrogação, né? Você já tinha um bem particular e você resolveu transferir, substituir por outro determinado bem. A mesma essência, do mesmo valor, tá? Perceba aqui comigo, meus amigos, que os bens que você já apresentara, olha o verbo mais que perfeito, você já apresentara antes mesmo de você estar casado com fulano ou com a fulana. Você já tinha esses acervos, né? Então é óbvio que esses acervos não vão fazer parte do cálculo de apuração dos aquestos, tá? Após finalizar a tua relação, a dissolução da sociedade conjugal. Vai ser excluído, tá? Número 2. O que mais vai ser excluído, professor? Os bens que sobrevierem a cada cônjuge por sucessão ou por liberalidade. Você lembra disso? Isso também nós discutimos no regime da comunhão. O fulano de tal, por exemplo, o seu João foi contemplado por uma doação a título singular. O doador somente quis contemplar o seu João. Ele poderia ter contemplado ao casal, mas ele elegeu somente seu João. Então, esse bem é a título singular. Este bem, obviamente, não vai adentrar no futuro cálculo de apuração dos aquestos, tá? Ou seja, a titularidade desse bem somente será do seu João. A dona Maria, por exemplo, não vai ter direito a nenhum percentual específico com relação ao valor, à administração, gerenciamento desse bem. Ficará da incumbência, da titularidade somente do seu João e ponto final, tá? E, finalmente, o que exclui dos aquestos? Número 3, as dívidas relativas. Óbvio, né? Também são mais novidades para ninguém. Dívidas que você já havia conquistado a título singular, dívidas essas que somente vão estar passíveis de ser administradas somente para aquele cônjuge a qual deu ensejo ao nascimento dessas dívidas, né? Então, são dívidas cuja natureza é incomunicável, só compete pagar essas dívidas apenas um único dos cônjuges. Também elas não vão refletir, regra geral, lá no cálculo final dos aquestos, tá? Então, o que eu estou apresentando para vocês, o que você está nos apresentando, professor? Eu estou apresentando para vocês situações excepcionais que, obviamente, não vão refletir futuramente na apuração final desse cálculo da meação, desse cálculo dos aquestos, tá? Cada cônjuge vai resgatar para si essas determinadas situações a título próprio. Você não vai dividir esses esforços para com a outra parte. Indubitavelmente, a outra parte não vai resgatar para satisfazer o seu interesse particular, tá? Então, isso em sede de partilha, indubitavelmente, não vai ser formalizada para o esforço comum, e sim somente a título singular,
tá? Ainda nesse dispositivo, eu também chamo a atenção dos senhores e das senhoras para a redação do parágrafo único, que eu acho também bem plausível e nós também não devemos esquecer, tá? Olha o que está dizendo o parágrafo único desse artigo, principalmente a regra, salvo me engano, é para os bens móveis, né? Olha o que está dizendo para os bens móveis. Salvo prova em contrário, né, presume-se adquirido durante o casamento os bens móveis. Essa redação é muito familiar para vocês, né? Porque inclusive nós já discutimos essa redação lá na regra do regime da comunhão, quer seja parcial, quer seja universal, tá? Eu quero que os senhores e as senhoras, por gentileza, não esqueçam de um detalhe que eu vou dizer agora, tá? Para os bens móveis, se possível, até anotem, tá? Para os bens móveis, existe uma certa flexibilidade. Existe a chamada regra da presunção. Você pode discutir, né, uma certa administração dos bens móveis, diferentemente dos imóveis, porque os imóveis você vai trabalhar com averbação. Normalmente você trabalha muito mais com caráter absoluto em sede de titularidade da administração desses bens, tá? Então os bens móveis normalmente admitem a regra de uma presunção relativa, tá? São muito mais flexíveis, relativos de ser analisados e discutidos. Até porque, na maioria dos casos, os bens móveis não vão trabalhar com averbações, tá? Diferentemente, como já havia falado, dos imóveis. Por esse motivo, esse artigo, esse parágrafo único, ele é muito interessante da gente analisar, porque ele quer dizer o seguinte, traduzindo outras palavras. Bom, aqueles bens móveis que fazem parte de uma sociedade conjugal, já está dizendo, pertence ao casal, tá? Então, se o casal, por exemplo, adquiriu qualquer bem móvel que você está imaginando aí na sua mente, tá? Um eletrodoméstico, um automóvel, etc. A priori, a gente parte do princípio, tá? Parte de uma presunção que esse bem pertença ao casal. A administração desse bem, indubitavelmente, parte do entendimento que pertence ao gerenciamento do casal. Mas pode ser que alguma das partes não. Não, professor, não necessariamente. Aí você inicia até com a redação, né? Eu vou tentar provar o contrário, que na verdade esse bem não é um bem cuja prova foi do esforço comum conquistado. Não, esse bem eu mesmo, eu próprio assim o adquiri, tá? Por isso que eu acho muito interessante quando um artigo inicia com a salvo prova e contrário. Você pode de repente provar em sentido inverso. É a regra de uma presunção relativa, né? Por enquanto presume-se até que consiga provar o contrário, tá? Então se o fulano de tal disser não, excelência, esse bem móvel eu já havia conquistado com o meu próprio suor, com a prova do meu próprio esforço. É óbvio que se você puder provar isso, meu querido, meu caro, né? Isso, obviamente, uma vez comprovado, não vai refletir futuramente no cálculo da apuração final dos aquestos. Você vai retirar essa responsabilidade para que a outra parte não vá ter direito a nenhum tipo de percentual, a um valor especificamente falando, tá? Esse bem somente vai ser resgatado para o seu próprio interesse, sem você oportunizar para que a outra parte também venha obter proveito nisso, tá? Então isso é bem interessante. Os bens móveis trabalham com essa certa relatividade, com essa flexibilidade, com essas presunções, diferente, como já havia falado, dos imóveis, tá? Dentro desse raciocínio, o ônus da prova daquele determinado cônjuge será de suma importância porque você não quer dividir esse percentual, esse valor, você não quer que isso vá ser refletido futuramente, ser apurado no cálculo dos aquestos, tá? Ainda por cima, nós temos que observar aqui também que é importante vocês também não esquecerem. Alguns bens móveis, eu acho que eu até coloquei uma redação aí, tá? Alguns bens móveis, você de repente pode já ter conquistado. E o que que eu quero também te falar? Você conquistou esses bens móveis e que de repente a titularidade ainda não foi perpassada para você de uma forma definitiva. De repente pode ser que esse bem ainda esteja alienado, que pertença ainda a um terceiro, tá? Ou seja, vamos tomar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o seu João é casado com a dona Maria e o seu João, ele resolveu adquirir um bem móvel, um eletrodoméstico, tá? Em uma loja específica. Ele fez um crediário com essa loja, tá? Tu imaginas que ele não só fez um crediário, mas também já iniciou, né,
a formalização de um negócio jurídico, de uma responsabilidade. Né? Vamos imaginar que ele comprou esse objeto, esse bem imóvel, e vai pagar em parcelas, parceladamente. Tá? O que eu quero te dizer? Se de repente o seu João, casado nesse regime com a Dona Maria, a priori parte do entendimento que a responsabilidade é só do senhor João, que não te esquece aquilo que eu te falei logo no início da nossa aula. Esse regime se assemelha à separação. Você casa nesse regime, mas você cuida dos seus próprios negócios, tá? Principalmente se for bem se tratando de bens de natureza particular, tá? Então, ele adquiriu esse bem com o seu próprio esforço, com os seus recursos próprios, beleza. Mas, com o passar do tempo, professor, já que o senhor acabou de dizer que ele adquiriu esse bem imóvel através de prestações, se de repente ele deixar de cumprir com o pagamento de algumas prestações, é óbvio que essa responsabilidade, né, desse gerenciamento é deste cônjuge devedor perante aquele determinado credor, perante aquele determinado terceiro. É óbvio que esse determinado terceiro ele vai ter que acionar esse devedor, somente esse cônjuge, né, porque é uma relação interpartes, tá? Ah, mas o seu João não está casado com a Dona Maria? Sim, mas a administração aí é de natureza incomunicável, tá? Porque o regime em si, ele já permite que você possa gerenciar o seu próprio negócio, até se assemelhando ao regime da separação de bens, nesse aspecto específico, tá? Então, o terceiro, ele tem todo o direito de resgatar, ingressar com uma ação de cobrança perante aquele cônjuge devedor, tá? Perante esse determinado bem imóvel. Claro que isso pode trazer reflexos futuramente, após uma dissolução de uma sociedade conjugal. Tu já imaginaste, por exemplo, gente, piscou aqui a luz, tá? Que de vez em quando vai dando uma falta de energia. Mas não se preocupe que não vai faltar. Fecha parênteses. Então, nesse caso, seu João, o que eu quero dizer para vocês? Se um dia romper o casamento, acontecer uma dissolução da sociedade conjugal, tá? É claro que ele vai resgatar esse ônus, esse compromisso, essa dívida, somente para si, né? Agora, ele não é bobo, ele vai tentar também jogar essa responsabilidade, tá piscando, gente, a luz aqui. Ele vai tentar jogar essa responsabilidade também para Dona Maria, tá? Ele vai tentar chegar com o juiz e dizer o seguinte: olha, mas ela também obteve alguma prova do esforço comum, ela também obteve proveito, ela também contribuiu para o crescimento dessa dívida. Vocês estão me fazendo entender? Então é isso que eu quero que os senhores e as senhoras não esqueçam. Há exemplo também que eu já expliquei no regime das comunhões, parcial e universal, tá? Partimos do entendimento que aquele cônjuge que esteja na condição de devedor deverá justamente atribuir essa responsabilidade perante os seus credores, tá? Agora é claro, né? Lá no momento da realização do cálculo dos aquestos, eu não vou querer arcar com esse compromisso sozinho, né? Com esse ônus sozinho. Eu vou tentar fazer também com que a Maria também seja responsabilizada, que ela também venha obter também o resgate de pagar uma parte dessa dívida, porque ela também obteve algum proveito nisso. Ele vai jogar, né? Ele vai tentar chegar com o juiz, o discurso do João, né? E fazer com que essa responsabilidade também venha a ser compactuada, tá? É isso que eu quero que os senhores não esqueçam, que é possível isso acontecer, tá? Mas aí a Dona Maria, ela vai estar muito bem ciente, não, mas aí a dívida foi a título singular. Eu não obtive em nenhum momento nenhum proveito nesta relação, tá? Porque se isso não for feito, meus amigos, isso pode também ser levado em consideração no cálculo de apuração, o resultado. A Dona Maria também pode, de repente, até responder nisso, tá? Então, isso é importante. O que realmente foi de natureza comunicável e o que, de repente, não foi de natureza incomunicável, tá? Além disso, o que eu quero que os senhores e as senhoras não esqueçam, tomando também com base a redação dos artigos 1675 e o artigo 1676, tá? Cuidado com esses dispositivos. Artigo 1675 e artigo 676, tá? Perante o nosso Código Civil. Com relação às doações e com relação às alienações, tá? Regra geral, o que eu quero dizer é o seguinte: olha, é possível, professor, algum dos cônjuges realizar atos de doações ou atos de alienações durante o estágio de casamento?
durante o estágio de convivência conjugal, é possível, tá? Inclusive, a gente até discutiu também nos outros regimes. O que eu quero te chamar a atenção, inclusive a lei é muito clara nesse sentido, é que pode acontecer algumas situações de, quer seja doações inoficiosas ou doações viciadas ou viciosas, como queiram, ou alienações do mesmo sentido, ou seja, que estejam gravadas, né, que estejam permeadas de algum vício do negócio jurídico, tá? O que que acontece? Muitas das vezes, o cônjuge age de má fé. Por quê? Vou te dar um exemplo, né? De novo, seu João e Dona Maria. Tu imaginas, por exemplo, que eles adquiriram um acervo de comum acordo, com a prova do esforço comum, tá? Mas aí tu imaginas, se um deles resolver dilapidar uma parte desse patrimônio que ambos conquistaram de comum acordo, resolve uma das partes dilapidar uma parte desse patrimônio, doar, sem a prévia permissão da outra parte. Estou me fazendo entender? Então você realiza uma doação, quer seja onerosa ou gratuita, né? Principalmente onerosa em alguns casos, para contemplar o interesse de um terceiro, mas você não realizou a prévia permissão, a prévia outorga conjugal, perante aquele determinado cônjuge que tem direito de, assim, tomar ciência desta relação, tá? Se realmente isso foi feito, não digo só doação, tá? Mas também alienação. Se a doação ou a alienação forem feitas, tiverem, melhor dizendo, tiverem sido feitas desta forma irregular, inoficiosa, é claro que este negócio é um negócio passível de ser anulado de pleno direito, né, queridos? Só caracteriza um vício do negócio jurídico, isso é uma fraude, tá? Por esse motivo, aquele cônjuge que porventura viesse se sentir prejudicado terá todo o direito de resguardar-se e de buscar um pedido de anulação em sede de, não só de divórcio, né? Mas em sede também de negócio jurídico, tá? Que foi feito perante aquele determinado terceiro que se contemplou desse ato de doação ou desse ato de alienação. Então, já que vocês estão aqui, eu não quero que vocês nunca deixem de esquecer. Bens adquiridos com a prova do esforço comum, eu posso até realizar atos de doações ou atos de vendas, de alienações, etc. Mas eu preciso de um prévio consentimento da outra parte, tá? Ah, mas isso que não acabou de dizer que eu posso administrar meu próprio patrimônio enquanto estou casado no regime dos aquestos? Você acabou de dar a resposta. Próprio patrimônio, diferentemente de acervos conquistados com a prova do esforço comum. Uma coisa é eu comprar um apartamento, eu e fulano de tal. Nós dois estamos com a mesma intenção, com a mesma convicção, com a mesma finalidade. Vamos nos subsidiar do nosso próprio esforço. Agora, diferentemente, se eu já tiver obtido a finalidade, se eu já tiver conquistado o meu próprio acervo a título singular, aí sim, se eu já tiver conquistado, eu posso realizar doações, alienações, sem precisar da manifestação do consentimento da outra parte, tá? O que acontece é que, mesmo estando casado nesse regime, se aquele bem for conquistado de comum acordo, mas se eu tiver realizado doações ou alienações de natureza viciada, ou seja, inoficiosa, isso vai ter que ser anulado, né, queridos? Aquele determinado cônjuge prejudicado, indubitavelmente pode socorrer ao judiciário, né? Tem até um artigo que eu coloquei no material de vocês, que é a redação do artigo 1649, depois eu convido vocês a ler esse artigo, lá é bem claro. Atos de alienações, de doações inoficiosas devem ser atacadas com pedido de anulação em sede de negócio jurídico, normalmente 2 anos, tá? 2 anos é o prazo para que você ingresse, é o prazo decadencial, tá? Para que você ingresse com pedido de anulação. A partir do momento, desde a contagem daquele negócio feito, daquela suposta venda ou daquela suposta doação realizada de forma irregular, tá? Então, por favor, não esqueça.
Por isso que eu trago aqui as redações do artigo 675 e do artigo 676, né? Que até é interessante que não é somente o cônjuge prejudicado que pode ingressar, não. Até a lei está dizendo, até o 675, ele é muito claro, né? Até os herdeiros. Mas, professor, herdeiros? Sim, porque os herdeiros eles têm direito de ingressar com o pedido de anulação, porque se eles não fizerem, isso vai trazer reflexos negativos de uma futura partilha em sede de herança. Isso vai refletir principalmente na cota deles da herança futura. Então, o momento de pleitear, de buscar uma anulação é agora, em se tratando de atos intervivos. Tá? Anula aquele negócio porque a doação ela foi feita de uma forma irregular, a alienação foi feita de uma forma que veio prejudicar, inclusive, o interesse desses herdeiros. Tá? Por isso que nós temos justamente a redação desses dispositivos. O 675, que é para as doações inoficiosas, né? E o 676 para aquelas alienações que foram feitas também de formas equivocadas, tá? E depois vocês também podem observar com calma a leitura desses dispositivos, tá bom? Mas o que eu quero também chamar a atenção de vocês, ainda voltando com relação às dívidas, não esqueço, tá? Dívidas acumuladas durante o estágio de convivência conjugal. Pergunta que não quer calar, né? Essas dívidas devem ser saldadas, quitadas perante o compromisso do casal ou perante somente o compromisso de uma das partes? Aí isso é muito relativo, né? Nós temos que realmente verificar se aquela dívida, quem deu ensejo, né? Quem foi o autor dessa dívida, quem contribuiu, se foi somente o seu João, se foi somente a Dona Maria, ou se de repente foram ambos, que assim contribuíram para o início dessa discussão, dessa dívida propriamente dita. Aí isso tem que ser analisado. Agora, uma coisa é certa, tem um fato curioso aqui. Isso a gente verifica muito em alguns casais, né? Em alguns casos, por exemplo. Vamos imaginar, tomando aí o seu João como exemplo, né? Ele adquiriu aquele objeto, foi naquela loja, né? Comprou a crediário, vem pagando em parcelas, pagou a primeira, pagou a segunda, mas não conseguiu mais pagar as demais, né? Então, o que que acontece? Pode ser que a dona Maria resolva até pagar as demais parcelas e de repente até quitar, tá? Considerando que ela é esposa dele, etc, etc. Se comoveu com isso, né? O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: esta dívida saldada pela cônjuge, no caso a dona Maria, ela pode, de repente, em breve, quando eu falar em breve, após a dissolução da sociedade conjugal, ela pode, de repente, até resgatar aquilo que, porventura, ela pagou no passado, aquela dívida do marido dela, tá? Resgatando com juros, atualizações. E isso, certamente, meus queridos, vai trazer reflexos em quê? Principalmente na minha ação do seu João, né? Porque isso pode até ocorrer uma diferenciação final, né? No momento de resgatar os valores definitivos em sede de partilha. Então, pode ser que o seu João, no final das contas, ao receber a sua cota de partilha, a sua meação, após ter sacramentado todo o cálculo de apuração dos aquestos, mas no final das contas ele pode obter até um valor inferior comparado à Dona Maria, né? Porque esse valor que ela pode obter até com maior veemência, superioridade, um dos exemplos, um dos motivos é esse, porque ela já resgatou aquilo que no passado ela pagou. Por isso que uma vez uma aluna me perguntou, mas pessoa, isso daí tem que realmente você estar definitivamente comprovado, né? Você tem que estar resguardado, respaldado de provas, claro, né, gente? Porque eu vou ter que buscar um extrato do cartão de crédito, um extrato bancário, etc., que ateste, né, que no passado eu contribuí para saldar aquela dívida e hoje, já que o nosso casamento infelizmente desandou, né, infelizmente a gente vai ter que buscar o divórcio, já até buscamos, mas agora chegou o momento da gente apurar a cota que vai caber a cada um, né? Chegou o momento da gente apurar esse cálculo final dos aquestos. E aí, o meu interesse, o discurso da Dona Maria, né? O meu interesse é resgatar aquele valor que eu paguei, aquela tua dívida, tá? Porque eu não quero que, se eu não fizer desse sentido, eu vou correr o risco, a iminência de também você resgatar uma cota semelhantemente à minha no final, uma parcela de cota semelhantemente à minha.
As cotas podem ser até semelhantes, e não é o meu interesse, tá? Por isso que algumas partilhas de alguns casais podem sofrer diferença, né? Normalmente você vai privar pelos 50%, isso é óbvio. Mas quando você realizar todo o cálculo definitivo, isso pode trazer sim diferenças, tá? Então, esta redação que eu estou falando para vocês, que você pode depois resgatar aquilo que você pagou, que isso vai trazer reflexos na apuração da ameação da outra parte, tá? Que vai apurar justamente a cota da outra parte. Até, eu acho que eu até coloquei aqui o artigo 1678, tá? Eu acho bem interessante a gente não esquecer esse tipo de trâmite, porque normalmente no cálculo definitivo isso vai discriminar o que realmente você pagou no passado e que agora você tem direito assim de resgatar, desde que você comprove, né? Que você realmente deu da sua prova do seu esforço próprio, considerando aquela situação excepcional que foi vivenciada, tá? A título de curiosidade, só para a gente também não esquecer, né? No artigo 678, eu acho muito interessante esse artigo, né? Então, se um dos cônjuges, olha o que está dizendo aqui, se vocês estiverem lendo aí, me acompanhe, tá? Se um dos cônjuges solveu, né? Solver quer dizer quitar, né? Quitou uma dívida do outro com os bens do seu patrimônio. A dona Maria, né, assalariada, mas se compadeceu, pagou a dívida do marido dela, né? Mas ela, tranquilamente, ela pode resgatar depois, né? Olha o que está dizendo aqui. O valor do pagamento deve ser atualizado e imputado, tá? Na época, na data da dissolução, a ameação do outro cônjuge, ou seja, vai refletir também na cota do outro cônjuge. O seu João, ele estava com a perspectiva, por exemplo, de receber em sede de meação, vamos imaginar R$ 2.000, tá? Mas no final das contas vai ser refletido para ele, vai ser otorgado para ele somente R$ 1.000. Ele vai até achar estranho, mas por que eu estou recebendo só isso em sede de meação? Aí o advogado vai ter que dizer, sim, senhor, mas a outra parte conseguiu provar, né? As dívidas que lá durante o estágio de casamento, a mulher, no caso a sua esposa, pagou, né? Aquela dívida que o senhor constituiu com a loja X, com o credor Y, né? E aí ela provou e resgatou, tá? Levando em consideração o valor atualizado à época da dissolução, tá? Então, se eles já estavam separados, mas ingressaram com pedido de divórcio, acumulado com partilha, a ação tramitou, a sentença levar-se em consideração o valor a ser resgatado desde o momento da dissolução propriamente dita, na época que eles já estavam, obviamente, separados, tá? Na época que o casamento já chegou ao seu término, tá? Então, isso é importante. Quem eleger o regime da participação final, se tratando de dívidas, tudo vai ser definitivamente discriminado. Tudo deverá ser computado. O que vai fazer parte da prova do esforço comum, o que de repente vai ser excluído dessa situação. Tá? É um regime muito regrado, por isso que normalmente poucos casais elegem o regime da participação dos aquestos, né? Porque você inaugura esse regime na certeza futura que não vai fugir dessa apuração daquilo tudo que você constituiu durante o estágio de casamento, né? Teve uma vez um cliente, doutor, eu realmente não tenho. Eles chegaram até iniciar com o regime da participação final dos aquestos, depois eles ingressaram com pedido de alteração de regime. Mas eles tiveram a ciência da certeza que tudo deveria estar definido após a formalização do ato final, após a dissolução do casamento. Tudo tem que estar definitivamente formalizado, tá? Então, poucos elegem, né? Porque normalmente sempre tem alguém que não tem interesse em querer contribuir com aqueles seus esforços, com aquelas suas administrações, o gerenciamento das suas parcelas. E aí, normalmente, poucos querem andar em regramento, tá? Até porque o regime dos aquestos, meus amigos, exige o pacto, né? Então, o pacto antipropicial ali já vai definir o que futuramente, terminando a relação, deverá ser apurado, tá? Outra informação importante, que eu também não quero que vocês não esqueçam, conforme eu já havia até falado, vamos imaginar que o seu João ele recebe um valor aquém, uma cota, percentualmente falando, que vai ser inferior ao que vai receber a dona Maria. Mas vamos imaginar que o seu João ainda continua endividado, tá? Ele ainda tem uma dívida que, acreditem, a dívida dele até é maior do que aquele valor que ele recebeu em sede de cota de partilha.
Mas vocês sabiam que, mesmo que isso aconteça, isso também não é motivo dele chegar com o juiz, vou colocar entre aspas, com a cara de pau, querer dizer: olha, a minha dívida continua superior àquilo que eu recebi. Mas como é que a dona Maria, no caso ele não vai falar dona Maria, né? Como é que a Maria recebeu um valor de cota de imersão que foi até maior do que eu recebi? E de repente, já que ela também tinha dívidas, ela conseguiu até saldar as dívidas. Ainda sobrou troco para ela. E como é que para mim não sobrou? Eu gostaria, isso é o João falando, tá? Eu gostaria, Excelência, que equiparasse as cotas de meações, né? Isso não é justo, tá? Isso não está sendo plausível, isso não está sendo real, né? Isso não está sendo, isso não é justiça. Isso é o discurso dele. É óbvio, meus queridos, que isso não tem nada a ver, tá? Não é porque você vai receber uma cota de meação futuramente, após tudo estar definitivamente sacramentado, né? Após o juiz sacramentar, não é porque você vai receber uma cota que seja inferior ao cômputo da dívida que você ainda tem. Que você vai obrigar a outra parte também a querer compartilhar com você, querer igualar a cota dela, semelhantemente à sua, isso não tem nada a ver. As dívidas, até porque essas dívidas que o João fez, já está dizendo, né? Foram a título singular. Isso não é pretexto, isso não é argumento. Ah, porque eu recebi menos do que eu estou devendo. Eu vou querer que o juiz também equipare a cota da partilha da Maria, que nem a minha, para que ambos fiquemos com a mesma cota. Jamais isso vai acontecer. Isso não é motivo nenhum, isso não é argumento nenhum de querer igualar cotas de partilhas. Tá? Isso é um ato inexistente. E, inclusive, a própria redação, eu acho que eu coloquei, eu vou até colar aqui, né? A própria redação do artigo 1686 nos informa acerca disso, tá? Que dívidas que, obviamente, fazem parte daquele cônjuge, se são dívidas particulares, somente essa pessoa deverá arcar, mesmo que a dívida ainda seja superior à sua meação. Não vai obrigar a outra parte a querer igualar, a querer também te outorgar uma parte do seu valor, a querer te doar uma parte do valor para igualar as tuas cotas. Jamais. Isso não vai acontecer, tá? Só para desencargo de informação, olha, observa aqui comigo a redação do artigo 1686, só para você não esquecer, tá? Então, a dívida desses cônjuges, ou de um deles, olha o que a lei está dizendo, a dívida de um dos cônjuges, tá? Quando for acima da sua meação, não obriga o outro, e nem os seus herdeiros. Como tem alguns determinados cônjuges que insistem em dizer, mas espera lá, no final das contas, o meu percentual ainda não coube, não conseguiu pagar aquela dívida. Então eu vou fazer com que o juiz entenda que a outra parte também deve arcar, né? Vamos tentar igualar essas situações, esses valores. Não, gente, isso daí não é motivo, tá? Se realmente ficar comprovado que aquelas dívidas foram constituídas a título singular. Isso é bom vocês anotarem, né? Isso é importantíssimo vocês anotarem. Principalmente se essas dívidas foram formalizadas a título singular, tá? A responsabilidade é somente daquele cônjuge devedor. Não é porque a outra parte obteve o maior percentual no final das contas, né? No final da apuração do cálculo dos aquestos, tudo já foi definido, tudo já foi formalizado, que isso é pretexto de você chegar com o juiz, olha, a minha dívida ainda é superior àquilo que eu recebi, excelência. Vamos tentar igualar as partilhas? Que... Não, a outra parte pode muito bem se defender. Não, mas a dívida quem fez foi ele. E, inclusive, excelência, o senhor até já definiu isso, tá? Por isso que eu acho plausível a redação desse artigo 1686, tá? Para que vocês não esqueçam que pode haver oscilações de cálculos, de cômputos, né? Dos aquestos, dos bens adquiridos, da meação, melhor dizendo, né? Isso pode diferenciar após chegar ao trâmite final, tá? Outra coisa que eu me lembrei, por favor, não esqueçam, até falei para outra turma e falo também aqui para vocês. Não esqueçam, existe uma grande diferença entre meação e herança. Não se preocupe que a gente vai falar muito de herança
nas próximas aulas do próximo semestre, tá? Mas o que eu quero adiantar aqui para vocês é que esse regime, o chamado regime dos aquestos, ele priva, ele defende pela incomunicabilidade de meação e de herança, tá? Traduzindo em miúdos, vamos imaginar, por exemplo, que o casamento ele vai chegar ao seu término, ao seu final, tá? Levando em consideração não pelo divórcio, mas levando em consideração pelo fator morte, tá? Que na verdade quem dera se fosse sempre assim os casamentos, né? Mas enfim, não vou chegar nesse detalhe. Então vamos imaginar, por exemplo, ainda tomando como exemplo o seu João e a Dona Maria, tá? Então vamos imaginar que o seu João venha a falecer. Então aquele patrimônio constituído pela Dona Maria, etc, etc, já leva a nos entender a tese de que a Dona Maria vai resgatar o quê, gente? A sua meação, tá? A sua cota à parte. Toda vez que nós ouvimos falar em meação, é a metade dos bens adquiridos, né, durante o estágio de convivência conjugal. Então, já sei que eu vou reservar para a Dona Maria 50%, tá? Metade do acervo, indubitavelmente, pertencerá ao cônjuge sobrevivente, que no caso é a Dona Maria. Tudo bem? Só que esse regime, ele vai oportunizar, ele vai garantir os outros 50% para os determinados herdeiros. Quem são esses herdeiros, professor? Normalmente, fruto da relação conjugal. Os filhos, principalmente, né? Aqueles que estão diretamente associados a esta natureza conjugal. Então, traduzindo em miúdos, o que eu quero que Vossas Excelências não esqueçam. Se for elegido o regime, não diga elegido, né? Essa língua não ficou legal. Se for eleito esse regime previamente pelo consenso do casal, se o casal tiver escolhido, né, esse regime, tenha certeza que se o casamento finalizar por morte, o cônjuge que ali vai sobreviver, ele resgatará a sua meação. Isso daí é garantido, tá? Meação não quer dizer, não tem nada a ver com herança. Meação já é conquistada em vida. Iniciou o regime, você já inicia com a regra da meação, principalmente se for o regime da comunhão parcial, né? A diferença para os aquestos é que os aquestos vão se preocupar em realizar o cômputo, discriminar detalhadamente esta meação através do chamado cálculo dos aquestos. É uma grande diferença, é muito mais detalhista, né? Esse regime é muito mais detalhista, tá? Como é que nós vamos discriminar esse trâmite burocrático? Como é que vai ser feito todo esse procedimento, tá? Beleza. Agora o que eu chamo a atenção dos senhores, meação em prol do interesse de quem, gente? Em prol do interesse daquele cônjuge sobrevivente. Em contrapartida, a herança perante aqueles eventuais herdeiros sobreviventes, que no caso seriam aqueles diretamente associados, filhos, né? Tá? Os 50% é a meação, bens conquistados durante o estágio de convivência, e os outros 50% dividirei para com meus filhos. Tudo bem? Então, esse regime, ele define o que é uma meação para uma parte, o que é uma herança para outra parte, tá? Por esse motivo, eu quero que nunca vocês, até porque isso vai ser um grande dever de casa, gravem essa aula de hoje, 27 de outubro, porque no próximo semestre eu vou querer que vocês se recordem, tá? Porque nós vamos estudar a herança, a sucessão, e tomando como base, exemplo, alguns regimes patrimoniais, a exemplo do regime dos aquestos. Porque nós não vamos comunicar herança e meação ao mesmo tempo para aquele cônjuge. O cônjuge sobrevivente somente resgata a sua meação e não vai resgatar a herança. A herança vai ser direcionada para os herdeiros sobreviventes, tá? Professor, onde é que está isso que o senhor está falando? É só para a gente não esquecer. Salvo me engano, está aqui, ó, na redação do artigo 1685, tá? Inclusive, ele até direciona toda essa discussão, né? Se tratando de herança para os herdeiros, meação para o cônjuge, tá? Olha o que está dizendo a redação desse artigo 1685, só para vocês não esquecerem, tá?
Então, na dissolução da sociedade conjugal por morte, né, será verificado que a ameação do cônjuge sobrevivente, tu já sabe o que é ameação. Bens, a metade dos bens que tu conquistaste enquanto estiveste casado com fulano ou com a fulana, tá? Deferindo o quê? A herança aos herdeiros de acordo com as normas do código. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Durante o estágio de convivência, eu vou resgatar a metade da quarta parte, em detrimento da outra parte, né? Que no caso serão os herdeiros, que eles resgatarão a sua herança. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O regime dos aquestos, ele define o que é uma herança e o que é uma ameação, tá? Agora, com relação ao cálculo da herança, como é que vai ser procedida essa divisão, a ordem de preferência, tudo isso nós vamos em breve discutir, tá? A priori, eu quero que vocês não esqueçam que esse regime ele deixa muito claro, bem definido, o que vai caber a um em detrimento do outro, tá? Finalmente, para fechar, não esqueçam, enquanto estiver casado no regime da participação final dos aquestos, você ainda não vai solicitar nenhuma antecipação de meação, tá, gente? Tem alguns espertinhos que gostam de antecipar sua meação. Ah, porque eu já vou realizar uma alienação, eu já vou realizar uma penhora, eu já vou realizar uma venda de uma possível cota. Não. Isso não é possível você antecipar uma meação. A meação, a cota parte que vai caber a cada cônjuge, somente vai ser definida após a sacramentação da partilha, tá? Enquanto casado tu estiveres, jamais tu deve proceder, ratificar, solicitar uma antecipação de meação. Isso não existe, tá? Tem até a célebre redação do artigo 1682 que vem te informar isso. Tá? Enquanto você estiver casado, você não pode antecipar nenhuma meação, porque a meação é consequência de uma partilha que foi formalizada, que foi definida após o trânsito julgado de uma decisão judicial. Tá? Cuidado que a OAB gosta de colocar. Durante o estágio de convivência no regime dos aquestos, houve uma antecipação de meação e o candidato, acertei, errou. Porque não existe antecipação de meação em sede de estágio de convivência do regime enquanto você estiver casado, tá? O senhor está dizendo onde isso, professor? Redação do artigo 1682. Lê comigo. Olha lá. O direito à meação, jamais você vai renunciar, você vai transferir, você vai penhorar. Claro, enquanto você estiver casado, porque você não vai falar de meação enquanto você estiver com o contrato ainda firmado, com o pacto ainda vigente. Você só vai falar de meação após o quê? Após o trânsito julgado de uma sentença que definiu o quê, gente? Que definiu a partilha de cada um. Aí sim, a partilha de cada um é a meação, a cota à parte. Aí sim você vai fazer o que você quiser, você já recebeu mesmo. Aí você pode transferir, você pode penhorar, realizar qualquer tipo de negócio jurídico. Tá? Certo, meus amiguinhos e minhas amiguinhas da turma B, certo? Bom, então, na quinta-feira, já que está tudo ok, nós fechamos agora o estudo dos aquestos, que é um regime muito regrado, detalhista, que se preocupa muito com já o término de uma dissolução da sociedade conjugal, que você vai apurar a cota que vai caber a cada um, discutimos isso, né? Com exceção da redação do 674, que são os bens incomunicáveis, né? Então, na quinta-feira, a gente vai fechar o capítulo falando da separação. E eu vou só aguardar a Ana Paula, que é a representante, né, da turma de vocês, a me definir. Eu estou fazendo aqui um convite, acho que ela avisou vocês, né? Que eu estou com uma pretensão de fazer uma prévia, né, um reencontro com total segurança lá na nossa instituição, para aqueles que puderem comparecer. Para aqueles que não puderem, não se preocupem, tá, queridos? Que a aula vai ser transmitida online, obviamente. Uma coisa é certa, o que vocês estão me vendo agora aqui, a aula online, nós vamos ainda conviver com algum certo tempo, tá, gente? Enquanto não tiver a vacina. A diferença é que eu só vou ficar num ambiente, numa sala de aula com poucos alunos reduzidos, dentro das normas de segurança, tá? Mas eu preciso que a Ana Paula me defina quem tem interesse de ir na quinta-feira. Só um convite, tá? E não haverá chamada, vai ser tudo como está sendo agora, tá bom?
Então, vocês avisem a colega e quem quiser ir, aí vocês me definam, porque eu preciso avisar depois das coordenações. Aliás, a coordenação, o professor Gomes e o Eduardo, para já separar nossa sala, com toda a segurança, e os alunos que puderem ir, tranquilos, estão convidados. Aqueles que não puderem, não se preocupe, vocês vão assistir também ao vivo, tá? Lá da sala de aula, tá bom? Certo, meus amigos, muito obrigado. Espero a Ana Paula mandar avise a colega. Olha, o professor Aurelino está esperando o Zap, quem pode comparecer, se for um ou dois ou três ou quatro, tá? No máximo até 15, porque minha pretensão é justamente não passar esse limite, tá bom? Mas aí fale com a colega, eu vou esperar, tá bom? Beijo, já agradeço. Obrigado, Ana Carolina, Marcos, Saulo, os demais que estiveram. E aí eu aguardo o Zap da representante, da Ana Paula. Só lembrem ela para ela me passar o Zap ainda hoje, tá bom? Mais tarde eu ponho esse vídeo lá na plataforma, no máximo até amanhã de manhã. Oi, o senhor gravará? Sim, claro. Na verdade, Marcos, a aula vai estar gravada, eles vão montar todo o equipamento lá, e aí vai estar tudo pronto, eu vou deixar tudo definido. Na verdade, o meu interesse é fazer uma aula concomitante, tá? Tanto a turma A quanto a turma B, ao mesmo tempo, vão assistir essa aula, porque a minha finalidade vai ser essa, é transmitir uma aula, até porque vocês estão com o mesmo assunto da outra turma, né? Ninguém está melhor do que ninguém, está todo mundo igual. Vai ser uma transmissão ao vivo, tanto para a turma A quanto para a turma B. Por isso que também eu tenho interesse em anexar alguns alunos, mas a gente não pode passar o limite de 15 alunos, tá? Então, se a turma A tiver mais de 10, se vocês fecharem com 5, tudo bem. Agora, se for 10 e 10, aí a gente vai ter que diminuir 5 alunos. Tem que fechar em 15, que é o limite permitido, tá? Tranquilos? Fale para a Paula, diga para ela não esquecer o Zap, que eu estou aguardando, tá bom? Um abraço, meus queridos. Qualquer coisa, quinta-feira lá na instituição. Se não, a gente continua aqui, eu aqui no meu escritório, tá bom? Um abraço, aguardo vocês. Boa noite.